E o elenco do Sport faz hoje à tarde no CT o último treinamento antes do confronto de amanhã contra o Coritiba às 9 da noite na Arena de Pernambuco. É importante salientar que o Sport tem 2 jogos a menos na classificação da Série B e ontem, com a abertura da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e a vitória do Vila Nova fora de casa contra o Operário por 3-2, a diferença do G4 para o Sport, que era de 2 pontos, aumentou para 4 pontos, ou seja, o Vila Nova foi para a 4ª colocação com 36 pontos, o Leão ficou com 32 na sexta. Mas o Sport entra em campo amanhã. Se vencer, vai a 35 pontos, não entra no G4, mas fica a 1 ponto apenas do 4º colocado, que no momento é o Vila Nova. Então a partida de amanhã se tornou fundamental para que o Sport não se distancie do G4, mesmo com esses 2 jogos a menos. Para o jogo, a gente vem trazendo essa informação durante a semana. O Felipe é desfalque, ele está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo no último jogo do Leão. Christian Barleta e Felipinho retornam de suspensão e viram opção para o técnico Guto Ferreira. Já falando do Coritiba, o Coxa não vive um bom momento, é apenas o 13º colocado da Série B com 27 pontos, se bem que vem de uma vitória fora de casa. Aliás, a primeira vitória do Coritiba fora de casa. O Coxa, que jogando longe do Couto Pereira, não tem um bom desempenho. É apenas a 15ª melhor campanha como visitante. São 10 jogos, 1 vitória, 3 empates e 6 derrotas. Para a partida, o técnico Jorginho não tem o atacante Figueiredo. O Figueiredo tomou o 3º cartão amarelo no último jogo na vitória de 1-0 contra o Brusque. Em compensação, tem o retorno do atacante Robson. Ele estava suspenso e não jogou a última partida do Coxa Branca. Então, um confronto importantíssimo para o Sport. Jogo amanhã às 9 da noite na Arena de Pernambuco. O Sport ainda não divulgou a parcial de ingressos vendidos. Ingressos esses a partir de R$ 25,00 para quem não é sócio. Então o Sport ainda não divulgou o parcial. É um horário complicado, a logística para chegar na arena não é fácil e o horário do jogo também não ajuda. No meio de semana, às 9 da noite, tem o retorno, então o torcedor, muitos torcedores que trabalham e precisam se acordar cedo no outro dia para trabalhar, eles evitam ir para o jogo, mesmo sabendo da importância. Então são fatores que dificultam uma presença maciça da torcida rubro-negra no confronto de amanhã. Falando de um assunto que sempre gera muita polêmica, o título brasileiro de 87. A CBF entrou com um recurso no STF com o objetivo de dividir o título brasileiro de 87 entre Flamengo e Sport. Só que o Supremo Tribunal Federal negou ontem, terça-feira, o pedido feito pela principal entidade do futebol brasileiro e o ministro Flávio Dino, que foi o relator do caso, ele alegou que não cabe ao STF avaliar esse requerimento que foi enviado, que foi solicitado, apresentado pela CBF. Então o Sport segue sendo o único campeão de fato e de direito do ano de 1987 do Campeonato Brasileiro. Sport, em relação ao jogo de amanhã contra a equipe do Coritiba, o Sport precisa se reabilitar na competição, porque o torcedor anda desconfiado. Se a gente conversar com alguns torcedores, Gabi, inclusive na interatividade, dentro do Bola na Rede, a desconfiança é muito grande, porque o time, quando o torcedor acha que está numa situação melhor, aí acaba tropeçando. O Sport passou 7 jogos sem perder, mas bastou tropeçar com o Vila Nova para o pessoal achar que não sei se vai subir, o negócio não está muito bom. Será que o torcedor não está sendo muito pessimista não, Gabi? Mário, eu entendo o torcedor, porque de fato, especialmente, né, depois da troca, infelizmente, até, é uma equipe que quando vence não convence, tá? E quando perde, é o que aconteceu na última partida. Infelizmente nada funcionou, né?
E é uma situação bastante complicada, então eu entendo o pessimismo do torcedor. O treinador Guto Ferreira vai ter que resgatar isso na torcida, né? Vai ter que encaixar esse time de novo, vai ter que encontrar como ele quer jogar, né? E fazer com que esses jogadores entendam. E isso tem que começar amanhã. Não tem outra opção, né? A equipe tem que ter aproveitado esse tempo de treinamentos com foco no resultado positivo. Tem que convencer o torcedor precisa ir para o estádio, o esporte precisa da sua torcida e não tem mais tempo para perder, né? Então eu juro que eu compreendo, né? Porque infelizmente o esporte teve todas as oportunidades na mão e acabou desperdiçando algumas delas. Não está tudo perdido, muito pelo contrário, ainda tem muito campeonato pela frente, mas como a gente vinha conversando por aqui, se for deixar para resolver isso lá na frente, pode complicar demais a vida do rubro-negro. Agora a situação do Flamengo, da CBF, ainda insistindo numa coisa que já está sacramentada desde o ano de 1987, dividir o título do Campeonato Brasileiro. Será que eles não estão cansados disso não, Gabi? Existe isso. Eita, novela, né, Mário? Você não gosta de novela? Porque então, essa daí é uma novela longa, viu? Longa e cansativa, né? Verdade. Porque já tá definido e infelizmente acho que vão continuar criando muitos outros capítulos, né? E que continue vencendo o futebol pernambucano, né? Porque de fato já tá resolvido, a justiça está a favor do esporte, não tem mais muito o que fazer. E já já a gente volta com o lateral esquerdo Igor Cariús. Ele fala da disputa do Campeonato Brasileiro da Série B e do equilíbrio da competição. Igor Cariús, lateral esquerdo do Sport, ele fala sobre o momento de disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Muito difícil, né? O campeonato da Série B é sempre muito difícil, sempre muito disputado. E a desse ano também não tá nada diferente. Tá todo mundo muito perto, tá todo mundo muito colado no outro ali. É a gente focar bem pra gente voltar a vencer. E focar jogo a jogo, cada jogo vai ser como uma final pra gente. A gente sempre tá indo atrás desses 3 pontos pra gente voltar a G4 e não sair mais de vez. As informações do